chegou e cabeças vão rolar. Pastor Heron. Muito bem, meus amados, aqui estamos nós, mais uma vez, no templo da Igreja Mundial em Cristo, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, mais precisamente no bairro de São Caetano, no Largo do Tanque, em frente ao Banco Bradesco, a sede da Igreja Mundial em Cristo, que tem a incumbência nesse mundo de transmitir a palavra de Deus, tem a incumbência de falar a verdade, doa em quem doer, e muitas vezes a verdade incomoda, a verdade frisa as pessoas, muitas vezes a verdade faz com que as pessoas fiquem com raiva de você, porque nós vivemos em um mundo cheio de falsidades, vivemos um mundo onde as pessoas, elas gostam de receber aplausos, gostam de holofotes, elas querem que as outras reconheçam suas qualidades e nunca seus defeitos, nunca seus defeitos. Então, quando você fala a verdade, normalmente você aponta defeitos, porque falar a verdade é tentar corrigir um erro, e todas as vezes que a gente vai corrigir um erro, fica patente onde que A, B ou C errou, e isso incomoda as pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas nesse mundo, elas preferem ser enganadas, elas preferem aquela música que diz me engana que eu gosto, e infelizmente o evangelho também está cheio de gente hipócrita, cheio de gente falsa, cheio de pastor hipócrita, cheio de membros hipócritas, cheio de pessoas que não têm o menor compromisso com Deus, mas fingem ter esse compromisso, fingem acreditar na Bíblia Sagrada, fingem que querem Deus. E na verdade, na maioria das vezes, essas pessoas que fingem, elas estão sempre buscando um refúgio para os seus erros. São aquelas pessoas que vivem de práticas erradas, mas elas buscam um lugar que encubra essas suas práticas sem deixar uma margem de dúvida sobre a vida delas. Você consegue entender o que eu estou tentando dizer? Eu vou explicar de uma forma mais clara. Por exemplo, tem muita gente picareta dentro da igreja. E por que ela está dentro da igreja? Para ela esconder a picaretagem dela, ela precisa que os outros da sua rua, da sua família, tenham a impressão, porque ela está na igreja, que ela é uma pessoa bacana, mas na verdade ela é sórdida. Então o evangelho está cheio de gente assim. O evangelho está cheio de pessoas mentirosas, que se escondem atrás da Bíblia Sagrada, que se esconde atrás da religião, para que os outros não vejam, não pensem, não deduzam a sua sordidez, as suas mentiras, e ela possa passar batido por aí. Aí talvez você me diga, pastor, mas isso acontece em todas as religiões. Acontece em todas as religiões, só que a maior frequência acontece no evangelho, e por isso o evangelho é estigmatizado nesse mundo, por isso o evangelho, ele se torna mal visto nesse mundo. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele tem, como é que eu posso? Ele tem a característica de passar lisura. O evangelho, ele tem a característica de ser correto. Então, quando uma pessoa está no evangelho, ela se torna acima de qualquer suspeita. Então as pessoas se utilizam desse fator para fazerem seus erros, para cometerem suas atrocidades.
se escondendo na lisura do Evangelho. Então, tudo que nosso ministério, tudo que essa igreja, a Igreja Mundial em Cristo, busca é fazer com que as pessoas façam certo ou então saiam. Porque o Evangelho não é para viver no erro. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa estar vivendo no erro e querer se cobrir com a fantasia do Evangelho. Porque o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7 do livro de Mateus, ele diz que o falso profeta é aquele que se disfarça de ovelha, mas por dentro ele é um lobo voraz. A você que está agora me assistindo pela internet, talvez você seja esse lobo, que para o seu vizinho você é ovelha, para os seus amigos de trabalho você é ovelha, mas para as pessoas mais íntimas, na sua casa, na sua família, para as pessoas que te conhecem de fato, você é um verdadeiro lobo. Eu quero dizer a você que nós estamos no final dos tempos e a sua máscara não vai durar muito tempo. Ela vai cair e todos verão. Você que errou, você que tem errado, conserte-se diante de Deus, porque se sua máscara cair, você sofrerá a vergonha eterna. Tá bom? Muito bem, meus amados, a vocês que estão aqui no templo, nós vamos começar um estudo, não um estudo extensivo, mas eu preciso transmitir essa mensagem de hoje ao coração de cada um de vocês e a todos que estão me assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram e qualquer outra rede social onde esse vídeo for compartilhado. Eu quero fazer com que você entenda uma coisa que eu venho falando há muitos anos para as pessoas, mas elas não compreendem. O que eu venho falando para as pessoas há muitos anos e elas não compreendem? Eu venho dizendo para as pessoas o seguinte: as pessoas elas não conhecem Deus. Elas não conhecem Deus. É interessante falar isso porque a pessoa pode dizer assim: não, pastor, eu conheço Deus. Eu sei que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus. Eu conheço Deus porque eu sei orar, eu sei jejuar, eu leio a Bíblia. Eu conheço Deus e sei que existe o Espírito Santo. Eu sinto te informar que essas coisas são apenas informações. Conhecer a Deus é muito mais do que ter informações sobre Ele. Eu sinto dizer, preste bem atenção a você que está me assistindo pela internet e a vocês que estão aqui no templo. Eu sinto dizer que 90 ou 95% das pessoas nesse mundo não tem a menor ideia de quem seja Deus. E como é que eu sei disso? Por causa das atitudes de cada uma delas. Porque todas as pessoas que um dia conheceram de fato Deus têm atitudes completamente diferentes daquelas que hoje dizem que conhecem. Não tem a menor ideia de quem seja Deus. As pessoas entendem Deus como aquele, vamos a algumas características que perduram na mente das pessoas. Vamos lá. As pessoas pensam que Deus é aquele homem ou aquele ser de cabelos brancos que está no céu. Já imagina logo que ele é um velho, tá certo? Sentado em um trono, muito raivoso, diga-se de passagem,
Essa é a ideia que as pessoas têm de Deus, e elas pensam que conhecem Deus. Então elas entendem que Deus é aquele Deus ranzinza, é aquele ser ranzinza, de barba branca, cabelos brancos, que está sempre preparado para jogar um raio aqui, outro acolá. Elas imaginam que Deus é aquele que ela vem na igreja para curar suas mazelas. Elas imaginam que Deus é o responsável por fazer a vida dela feliz, quando nem ela sabe ser feliz, nem ela consegue fazer algo por sua própria vida para ser feliz. As pessoas, elas têm uma ideia completamente diferente de Deus. Elas vêm na igreja, elas vêm no templo adorar alguém que elas não sabem quem é. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo chegou numa cidade grega, se eu não estou enganado, na cidade de Atenas, e ele observou que lá existia vários altares para vários deuses diferentes. Preste bem atenção nisso aí. Se o mundo entendesse e conhecesse quem é Deus, nem de longe no pensamento deles eles iriam adorar qualquer coisa que não fosse Deus. Só por isso aí você já percebe que as pessoas não sabem quem é Deus, porque a pessoa se prostrar diante de uma imagem, como o Senhor do Bonfim ou Companhia Limitada, é para Deus uma afronta tão grande, que ela pode ser eliminada da face da terra em questão de minutos. E por que muitas vezes Deus não faz isso? Porque Deus usa de misericórdia esperando que essa pessoa se arrependa. Mas quando Deus percebe que essa pessoa não vai se arrepender, a Bíblia Sagrada diz no livro de Salmo 113 que Deus vai lá e ceifa a vida dela. Então, o apóstolo Paulo chega numa cidade e percebe que há vários altares, cada um para um Deus diferente. E chama a atenção de Paulo um altar vazio, porque cada um daqueles altares possuía a imagem de um Deus. Deus esse que não existe, obviamente, criado pela imaginação dos homens. As pessoas imaginam que existia Apolo, então criava uma imagem de um Deus chamado Apolo. Outras criavam a imagem de um Deus chamado Zeus, e outro de Atena, outro de Afrodite, e por aí vai. Então, em cada um daqueles altares que Paulo encontrou naquela cidade, possuía uma imagem de um Deus diferente. E Paulo observou que tinha um altar que não tinha imagem nenhuma, era vazio, mas tinha uma inscrição embaixo. E a inscrição dizia assim, presta atenção: ao Deus desconhecido. Eles adoravam tudo, até o que eles não conheciam. Esse Deus desconhecido para eles é o Deus da Bíblia. Só que o Deus da Bíblia nunca teve imagem, nunca teve figura que expressasse quem é Ele, como muitos pensam, como muitos adotaram a figura de Jesus como sendo um homem loiro, de cabelos compridos, barba loira, pregado numa cruz. Bom, a menos que na época de Jesus existisse uma máquina fotográfica, eu queria entender como é que eles chegaram à conclusão de que Jesus se parece com aquilo. Não existe. Não existe um trecho na Bíblia que mostre como é a figura de Deus.
Pelo contrário, o trecho que mostra no Apocalipse como deve ser mais ou menos a aparência de Deus é algo indescritível que você jamais conseguiria colocar numa imagem. Por isso, eles não tinham como colocar no altar do Deus desconhecido uma imagem, porque eles não sabiam como era esse Deus. Mas esse Deus que eles estavam adorando, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber quem era, que tinha uma inscrição embaixo dizendo ao Deus desconhecido, é o Deus da Bíblia. E eles adoravam, mesmo sem saber quem era. Será que vocês estão conseguindo entender, sim ou não? As pessoas hoje adoram Deus da seguinte maneira: uns dizem que Jesus é o Jesus menino Jesus. Outros dizem que é Oxalá. Outros dizem que é Senhor do Bonfim. As pessoas sabem o que elas estão adorando? Não sabem. E se soubessem, elas não ficavam cocheando entre vários pensamentos. E você que está dentro de uma igreja evangélica, você que está me assistindo agora, você sabe quem é o Deus que você está servindo? Você sabe? E você? Você sabe a quem é que você está servindo? A quem é que você está adorando? Você está dentro de uma igreja evangélica. O que você entende sobre esse Deus? O que você conhece sobre esse Deus? Você só conhece o que os pastores falam. Você só segue o que os pastores dizem. Por exemplo, existem pastores que eles são tão desinformados. Eu não vou nem falar de conhecimento agora, eu vou falar de informação. Existem pastores que são tão desinformados de quem seja Deus, que chegam a ensinar para as ovelhas do seu rebanho de que Deus dança a dança do Espírito. Que Deus fica saracuteando no meio da igreja, rodopiando, dizendo que é o Espírito Santo. Se essas pessoas conhecessem de fato Deus, elas jamais cogitariam a possibilidade de Deus ser um dançarino, porque não existe a menor necessidade de Deus ficar saracuteando. Deus não é humano. Deus não precisa dançar para dizer que está feliz. Mas as pessoas pensam que conhecem Deus e dizem que Deus está dançando. A pergunta então, eu retorno para você que diz que é evangélico: você acha que você conhece Deus? Você acha que Deus é um adivinho? Que Deus fica adivinhando a vida dos outros? E qual a necessidade que Ele precisa ter de adivinhar a vida de alguém? Ah, pastor, é a profecia. Ou não. A palavra profecia no original hebraico significa aquele que profere a palavra de Deus. É eu proferir uma mensagem enviada por Deus. Isso é profetizar, não adivinhar. Não adivinhar. As pessoas, elas precisam conhecer a Deus. Por isso eu separei esses dois trechos da Sagrada Escritura para nós lermos. O primeiro trecho é Oséias. Oséias, capítulo 6, no versículo 3. E o segundo trecho será o livro de Jó 42. Vamos ler primeiro esse trecho do livro de Oséias. Preste bem atenção o que o profeta Oséias disse. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos ler do versículo 1 em diante, né? Vamos orar. Tá certo? É quem dá a inspiração para a gente, é o Espírito de Deus. E por isso é fundamental que a gente, antes de tomar as Escrituras na mão e ler, é fundamental que você peça a direção do Espírito Santo.
porque a Bíblia Sagrada não é um livro como outro qualquer, não é um livro didático que você pega, lê e entende. Não é assim. As coisas que estão aqui, os textos que estão aqui possuem mensagens implícitas, mensagens dentro dela que precisa ser entendida além da linha racional. Por isso é fundamental que antes de se ler a Bíblia, você peça para Deus esse entendimento. Meu amado e poderoso Deus, não há a menor possibilidade de entendermos essa mensagem se o Senhor não a desvendar para nós. Porque cada texto descrito na tua palavra possui, obviamente, amém? Então no capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: Vinde, entornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Vamos dar uma paradinha só aqui, para você entender uma coisa. Observa o que o profeta está dizendo. Está dizendo o seguinte: olha, nos tornemos para Deus, nos voltemos para Deus, porque Ele, Deus, nos despedaçou. Primeiro ponto, como as pessoas não conhecem Deus. As pessoas imaginam que Deus é capaz apenas de fazer o bem, de fazer coisas boas. Deus nunca vai me matar. Eu já vi pregador falar que Deus não castiga ninguém. Eu queria saber onde que esse cara aprendeu a ser pastor. Porque no mínimo ele deveria ter lido a Bíblia. Porque o livro de Hebreus capítulo 12 deixa claro: Deus castiga e repreende a todo filho que ama. Nem que o camarada tenha coragem de dizer: Deus não castiga ninguém. Ele quer passar para as pessoas a impressão de que Deus é tão bom, tão maravilhoso. Deus não faz isso não. Faz. O texto aqui em Oséias está dizendo assim, ó: vamos nos voltar para Deus, porque Ele nos despedaçou. O que é despedaçar, gente? Está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui está inteiro, né? Um guardanapo inteiro. Sabe o que é despedaçar? Presta atenção. Despedaçar é fazer isso aqui, ó. Isso é despedaçar. O texto está dizendo: vamos nos voltar, vamos nos tornar para Deus, porque Ele nos despedaçou. Significa então que Deus arrebentou, por algum motivo, essas pessoas. Alguma coisa elas fizeram que despertou a ira de Deus, de tal maneira que Deus teve que dar uma punição severa para eles. E Ele diz assim, ó: nos despedaçou e nos sarará. Ou seja, Ele não apenas nos corrigiu, mas Ele vai nos dar o devido suprimento. Ele vai nos sarar. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ó aqui, ó, pra você entender melhor. Ele bate, mas na hora certa Ele ampara. Deu para entender, sim ou não? Na cabeça das pessoas que não conhecem Deus, não, Deus jamais vai fazer isso comigo. É por isso que elas erram. Sabe por que as pessoas erram? Porque não conhecem Deus. Porque se elas conhecessem Deus, elas teriam medo. Medo. Pastor, já vi também pregador dizer isso: Deus não é bicho para você ter medo dele. Então, na palavra que aparece como temei ao Senhor, ela só usa uma única propriedade da palavra temor, que é respeito. Só que se você olhar no dicionário, a palavra temor significa ter medo, além de respeito. Então, peraí,
Por que eu não chego perto de um leão? Por que eu não chego perto de um leão? Por que você não chega perto? Quando você vai no jardim zoológico, por que você não entra? Por que você não entra na jaula do leão ou do tigre? Porque você tem o quê? Medo. Medo dele te fazer o quê? Te despedaçar. Por isso você o quê? Ou o outro sentido da palavra temer. Por isso você respeita. Você respeita aquele bicho, aquele leão, aquele tigre, porque ele não é de brincadeira. Se você entrar lá, ele vai te fazer mal. Temer a Deus tem a mesma propriedade. Por que eu não vou fazer asneira? Por que eu não vou fazer besteira? Porque Deus tem poder para me despedaçar. Então eu vou respeitar esse poder que Ele tem e vou me afastar da coisa errada, porque senão Ele pode me despedaçar. Ele tem esse poder. Então eu estou tentando mostrar para você que as pessoas agem sem conhecer Deus. Se ela conhecesse Deus, ela não brincava com Deus. Por exemplo, aqui no nosso país tem um grupo de comédia chamada Porta. Você já deve ter visto vídeos deles na internet. Esse grupo de humor, esse grupo de humorista, eles fazem cada coisa, eles falam cada coisa terrível contra Deus, contra Jesus. Eles fizeram um vídeo, eu acho que tem pouco mais de um ano atrás, que eles fizeram um vídeo onde eles colocam Jesus como homossexual. Essas pessoas conhecem Deus? Se elas conhecessem, elas saberiam que Deus vai destruir a vida delas por causa disso. E Ele vai destruindo aos poucos mesmo. Vocês lembram daquela blogueira chamada Kéfera? Aquela mulher, ela falou um absurdo contra Deus no período em que ela foi contratada para fazer um filme. Ela falou uma coisa tão nojenta contra Deus, mas tão nojenta que eu não posso nem cogitar a possibilidade de pensar no que ela disse, quanto mais pronunciar. Cadê ela? Está sumida, né? Mexe com Deus. Vocês lembram? Eu estou dando apenas alguns exemplos bem vagos para você. Vocês lembram do filme O Titanic? Lembram, né? Já devem ter visto. Titanic realmente existiu. Foi uma grande embarcação feita, na época, uma das maiores embarcações construídas até então. E o construtor, o autor do projeto, quando estava inaugurando o Titanic, disse: esse navio nem Deus afunda. Na primeira saída dele, na primeira viagem dele, desse Titanic, ele bateu num iceberg e foi para o fundo do mar. Está dando para você entender o que eu estou tentando te mostrar? As pessoas falam besteira, as pessoas agem com Deus de qualquer maneira, porque não tem ideia de quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. John Lennon, quem não lembra de John Lennon, um dos Beatles, os 4 de Liverpool? John Lennon teve uma carreira com mais 3 amigos, uma carreira meteórica. São 4 mesmo ou são 5? São 4, né? Paul, Ringo, McCartney e ele, John Lennon. Foram 4, os 4 de Liverpool. Liverpool é uma cidade da Inglaterra. Então eles se juntaram e formaram um grupo de rock na época. E teve uma carreira meteórica. Hoje muitas vezes você canta uma música e não sabe que é do John Lennon, como Yesterday, como Imagine. Foram músicas, muitas outras. O grupo foi meteórico, um dos grupos que enriqueceu rápido
cresceu rápido na música americana e mundial. Sabe qual foi a asneira que o Beatle John Lennon falou sobre Jesus? De uma forma bem assintosa, ele disse que ele era mais famoso do que Jesus Cristo. 3 meses depois, um fanático por ele, deu 5 tiros nele e matou ele. Cadê a fama dele agora? As pessoas então, elas falam e fazem coisas com o nome de Deus, sem saber quem é Deus. E eu não quero me ater a essas pessoas que são ímpias. Eu quero me ater a você, que está dentro da igreja, saracutiano, perambulando dentro das igrejas evangélicas, dizendo que conhece Deus e errando absurdamente. Eu quero falar de você. É com você o meu trato. Então o profeta disse: olha, vamos nos tornar para Deus, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele fez, olha aqui, Ele abriu a ferida, olha aqui, Ele fez a ferida e a ligará. Então Deus, Ele não só cura, Ele também faz ferida. Amém? Que a pessoa pensa que as coisas ruins que acontecem na vida dela é o diabo. Nem sempre é o diabo. Às vezes Deus te tem como filho, mas você é um filho relapso, é uma filha relapsa, é um filho descuidado, é um filho que não está sabendo lidar com o pai, e ele vai te pegar, como diz os árabes, ele vai te pegar pelo topete, e ele vai te ferir, até você entender que com ele não se brinca. Aí eu me lembro daquele homem que foi parar na boca do peixe, meu nome dele mesmo? Jonas. Deus disse para Jonas: olha que bacaninha. E você acha que conhece Deus, né? Quantas vezes Deus já te mandou evangelizar e você não foi? Por isso alguma coisa deu errada na sua vida, por isso alguma coisa morreu na tua vida. Quantas vezes Deus já mandou você sustentar a obra dele e você não faz? Porque você é mesquinho, é mesquinha. Por isso muitas coisas na sua vida começam a morrer e dar errado. Você não está brincando com Deus errado. Deus disse para Jonas: vai lá em Nínive e prega. Jonas falou o quê? Não vou não, aquele povo não presta. E Jonas pegou e se escondeu dentro de um navio que estava partindo para Tarsis. Deus olha de lá de cima e diz: onde o cara está? O cara está escondido no porão do navio. Você vai sair daí agora, você vai ver. Eu vou balançar o barco, você vai sair daí parecendo um rato. Deus começou a sacudir as águas e o barco começou a entrar água, o barco começou a querer virar. E os homens do barco dizem: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Os deuses estão querendo nos matar. Ele sai do porão, o rato que foi se esconder lá embaixo do porão, que dizia que era profeta, mas ele sabia que com Deus não se brinca. Ele sai de lá de baixo e diz assim: não, é o Deus que eu sirvo, é Ele quem está fazendo isso. Então os homens pegou ele: ah é? Então tá bom, então você vai sair do nosso barco agora. Vlup, jogou ele dentro da água. E a água estava revolta, ele já poderia ter morrido ali mesmo. Deus ainda por misericórdia faz um peixe engolir ele, ele fica na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Ele não podia beber a água que estava na barriga do peixe, que a água salgada, ele ia morrer. Não tinha comida ali para ele comer. E detalhe interessante, Deus foi tão misericordioso que o suco gástrico da barriga daquela baleia não derreteu esse infeliz. Quando ele viu que ele ia morrer ali dentro, ele chega à conclusão de que não tinha outra saída a não ser fazer o que o Deus de Israel estava mandando. Quando ele entende isso, a Bíblia diz que Deus manda o peixe cuspir ele, e ele vai parar em uma das praias, nas margens. E ele vai a Tarsis, ele vai a Nínive fazer o que Deus mandou ele fazer.
Não brinca com Deus, porque você não conhece Deus. Eu acho bom você buscar conhecer Deus. É por isso que eu estou lendo esse trecho aqui, ó, do livro de Oséias. Vamos continuar. Então vamos repetir o versículo 1: Vinde, entornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Versículo 3, a chave para a sua vida está aqui, ó. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Ao Senhor. Vamos dar uma parada aqui. Observe o conselho do profeta: conheçamos e prossigamos, ou seja, continuemos a conhecer ao Senhor. Vamos dar uma parada para entender isso. Quando ele diz conheçamos, significa que as pessoas não conhecem Deus e elas precisam conhecer. E o ato de conhecer não é num dia só. Por exemplo, você casa-se com uma pessoa, você homem casa-se com uma mulher, você mulher casa-se com um homem. Você conhece essa pessoa? Não. Quando é que você conhece ela? No dia a dia, na convivência. Porque no namoro, como diz o ditado, tudo são flores. No namoro ele manda mensagem apaixonada, ele dá caixa de chocolate, ele manda flores, ele faz cartinha de amor. É ou não é? Ele leva para passear, ele sai de mãos dadas. Ele tem um brilho, tem aquele brilho nos olhos. Houve uma música aí do Lionel Richie, e os olhos brilham, lágrimas nos olhos. É ou não é? Houve aquela música da Gal Costa ou Maria Bethânia: olhos nos olhos, quero ver o que você diz. E aí, que maravilha, como é bom o amor. Isso é só o início. Aí casa, os meses passam, já não manda mais mensagem no WhatsApp, já não mais escreve uma cartinha, já não manda mais flores, já não compra mais chocolate. E os meses continuam passando e você vai começando a ver como aquela pessoa é grossa, é estúpida, tem um pedaço de cavalo. Tanto faz ou o homem ou a mulher, tá? Estou botando aqui na berlinda tanto um quanto o outro. E aí você começa a perceber que aquela pessoa tem defeitos que ela não mostrou. Sai na rua com você, antes era de mãos dadas. Não era de mãos dadas, antes era assim, ó. Andava abraçado. Quase não conseguia andar direito, porque os dois andavam abraçados. Depois passou a andar só de mãos dadas. Agora, ele vai na frente, você vem atrás e ele grita: bora, mulher lerda, ô mulher mole. Você conhecia ele? Você se encantou por ele ou por ela? Pelo que mostrava no namoro. Mas é a convivência. O conhecer vai sendo aos poucos, dia após dia. Você vai chegar a 20, 30 anos de relacionamento e essa pessoa ainda vai te surpreender. Muitas vezes você vai dizer assim: como é que eu não vi isso antes? Porque conhecer uma pessoa, conhecer alguém, leva tempo. As pessoas, preste atenção por que eu digo que as pessoas não conhecem Deus. Vem na igreja uma vez, 2 vezes por semana. Você conhece o que de Deus? Você nem na igreja se frequenta direito. Você conhece o que de Deus?
Em casa, ela assiste televisão. Ela fica vasculhando rede social, YouTube, Twitter, Instagram e companhia limitada. Nada sobre Deus. Ela não procura saber quem é Deus, ela não faz um estudo bíblico, ela não busca, porque o YouTube também tem estudos bíblicos, mas tem que tomar muito cuidado com os ensinos ali de dentro, porque tem um monte de gente desviada botando estudo lá dentro e desviando outras pessoas. Mas na internet tem, tirando a parte o YouTube, na internet tem como você fazer pesquisas sobre as coisas de Deus, sobre o que significa o nome de Deus, por que Ele não deixa que o seu nome seja mostrado de uma forma de longa escala, por que as pessoas não sabem o verdadeiro nome de Deus. Ela buscar conhecimento, buscar se inteirar, buscar saber quem é esse Deus, ela não busca. Ela quer saber o porquê que o ator se separou da atriz. A internet dela só vale para ela saber qual vai ser as cenas do próximo capítulo da novela que ela assiste. Aí vem na igreja 1 ou 2 vezes por semana e acha que conhece Deus. É por isso que você vê um alto índice de pessoas desviadas do Evangelho. Você já ouviu falar de algum caso? Eu nunca ouvi. De um judeu. Você sabe quem são os judeus, né? Eu não estou falando ateu, eu estou falando de judeu. Judeu é o povo da Judéia, trocando em miúdos o povo de Israel, trocando mais em miúdos ainda o povo escolhido por Deus, nascido de Abraão. O povo de Israel, eu nunca vi dizer que o povo de Israel se desvia do judaísmo. Eu nunca vi dizer que o povo de Israel abandona o judaísmo para ir para o budismo, ou para ir para o xitoísmo, ou para ir para macumba, ou para ir para qualquer outra heresia. Eu nunca vi. Mas você já ouviu falar que o povo evangélico toda hora cai? Vem para a igreja numa facilidade, vem, senta, chora. Ai, está doendo aqui, Jesus. Ai, Jesus, meu rim. Ai, Jesus, meus quartos. E aí, cura aqui, Jesus. É igual aquele pregador que tem na televisão que faz o show da fé. Ah, se ele conhecesse o Evangelho, ele não diria que a fé é um show. E nem que o culto da igreja dele é o show da fé. Você consegue entender como as pessoas não conhecem Deus? E como é que acontece lá no show da fé desse pregador? RR não sei das quantas. Eu cheguei aqui com o dedo do pé doendo, agora estou mexendo o dedo, o dedo tá bom agora. Eu não consegui agachar, agora estou agachando, falta só um pouquinho para eu chegar no chão, mas já eu chego. Porque eu estava com a dor nas costas, mas agora, como eu estou correndo, que maravilha. É isso aí que você acha que é conhecer Deus? É isso aí? Você sabe o que acontece com essas pessoas? Elas ficam na igreja por alguns meses, depois elas saem. Porque elas não ouvi, fale mais alto. Elas não conheceram a Deus. Quem conhece a Deus nunca larga a Deus. Quem conhece a Deus prefere morrer do que largá-lo. Esse tipo de gente aí, você sabe o que acontece? Eu estou falando dessa tal religião aí, mas eu estou falando em nome de todas as igrejas evangélicas do nosso país e do mundo mesmo. Esse tipo de cristão, esse tipo de gente que vai para a igreja atrás de milagrinho, que vai para a igreja para receber o travesseiro abençoado do Valdomiro, que vai para receber o pedaço da gravata do pastor fulano. Esse tipo de gente aí não conhece Deus e vai cair na fé na primeira situação absurda de sua vida. Vai se desviar. Esse tipo de gente aí
não conhece Deus. E ela não conhece Deus de tal maneira que ela falta na igreja por qualquer motivo. Presta atenção em você agora. Tanto você que está aqui no templo, quanto você que está me assistindo. Falta no culto por qualquer coisa. Se chove, falta no culto. Você conhece Deus? Você não conhece Deus nem no cheiro. Se chove, não vem na igreja. Se está fazendo calor, não vou porque está fazendo calor, né? O pastor só liga o ar-condicionado na igreja no domingo, quando a igreja está com o resto da membresia. Não, então não vou para a igreja, está fazendo calor, não vou não. Você não conhece Deus nem do cheiro. Se tem feriadão, ela some, vai passear, ela esquece que domingo de manhã é o dia principal para quem ama e conhece Deus, servi-lo. Ela não vem para a igreja. Falta a Santa Ceia, só nega dízimo, ou seja, deixa de dar dízimo para pagar suas continhas que ela fez, sem pensar e sem presumir se o dinheiro dela daria para pagar ou não. Então quem paga o pato é Deus. Quem paga o pato é a igreja, porque a igreja precisa do dízimo e da oferta para poder pagar aluguel e pagar as contas, e quem tem que manter são aqueles que dizem que conhecem Deus, mas ela dá prioridade à conta dela. A casa de Deus, desculpe a expressão, que se dane. Isso mostra que ela não tem o menor conhecimento sobre Deus. Ela está aqui de passeio, ela vem no culto de passeio. Se ela conhecesse a Deus, ela se dedicava, ela se empenhava pelas coisas de Deus. O profeta diz: conheçamos e prossigamos. Tem que haver uma sequência. Conheçamos e prossigamos. Não é já conheci, fui lá na igreja hoje, o pastor falou sobre conhecer Deus, agora eu conheço. Ô filho, não, você não está bom da cabeça não, filho. Você só vai conhecer Deus daqui a muitos anos. Você precisa prosseguir buscando esse conhecimento. Você precisa dia a dia ter experiências com Deus. Você sabe por quê? Que apesar de todas as adversidades que eu já passei na minha vida, de todos os problemas que eu já tive inúmeros problemas na vida. Os maiores dele foi dentro da igreja, com gente que dizia que conhecia Deus, com pessoas que veio para a igreja fingir que tinha se convertido para ser pastor, para depois dar o bote na igreja e roubar as ovelhas da igreja. Como nós já tivemos pessoas aqui dentro desse ministério que são verdadeiros ladrões da fé, ladrões de almas, ladrões de rebanho. Esses ladrões de rebanho fingiram que conhecia Deus, fingiram que estava na igreja, fingiram que queriam Deus, mas o objetivo deles era dar o bote na igreja. O objetivo deles era ganhar a confiança das pessoas para roubar essas pessoas da igreja, do ministério, levar para elas, para tomar o dinheiro delas para eles. Então, se essas pessoas conhecessem Deus, elas jamais procederiam assim. Sabe por quê? Porque elas saberiam que Deus destrói a vida da pessoa quando ela faz esse tipo de coisa. Quando você lê a Bíblia, você começa a ver estampado ali quem é esse Deus. Vou dar um exemplo. É que as pessoas, quando lê a Bíblia, elas só focam na bondade de Deus. Ela não foca na severidade de Deus. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz, 2 exemplos, na verdade 3 exemplos. O primeiro deles, a Bíblia diz que 2 homens, 3, Coré
Datã e Abirão, eles se levantaram contra Moisés. Moisés era um homem de Deus na época. Quem conhece Deus não fica cochilando no culto não, viu? Abre o olho. Quem conhece Deus fica solvendo cada vez mais, aprendendo. Abre o olho, pelo amor de Jesus. Dorme na minha frente não. Vamos lá. Coré, Datã e Abirão, 3 homens que se levantaram contra a autoridade do homem de Deus chamado Moisés. Moisés, segundo as Sagradas Escrituras, foi o homem na terra que mais conheceu Deus. Ele conheceu mais a Deus do que o próprio Abraão. E esses 3 homens se levantaram contra Moisés: Datã, Coré e Abirão. Sabe o que esse Deus bonzinho fez? Todo mundo acha que ele é bonzinho. Deus é bonzinho, Deus é amor. Se você conhecesse ele, você repensaria essa frase. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus é ruim? Não, estou querendo dizer que ele é maravilhoso. Mas ele é o que ele é. Ele não precisa que eu enfeite ele para as pessoas gostarem dele. Se você gostar ou não é problema seu. Ele vai continuar sendo o Deus que ele é. E se ele tiver que matar, ele mata. Porque ele é Deus. Ele não precisa de advogado. Ele não precisa que eu fique aqui dizendo, não, Deus é bonzinho, gente, acredita nele, ele é bacaninha. Não interessa se ele é bacaninha ou ele não é bacaninha, ele é quem ele é. E se você não comer miudinho na mão dele, ele vai te arrebentar e pronto, acabou. Ah, pastor, mas assim eu não quero servir a ele. Bacana, você vai direto para o inferno. Azar o seu. O céu é dele, não é seu. E lá só entra quem ele quer. Tem gente que não gosta muito de que o pastor pregue assim. É aquilo que eu falei no início dessa mensagem. Tem gente que é falso e gosta de que os outros sejam falsos com ela, que fique massageando o seu ego. E eu, pastor Heron, não sou de massagear ego de ninguém. Então, as pessoas não entendem quem é Deus. Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Deus. Você sabe o que Deus fez com esses 3 homens? A Bíblia diz que Deus abriu o chão, o chão rasgou-se no meio, engoliu eles, e depois o chão fez isso, bum! A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu eles. Quem fez? Deus. Segundo exemplo, de novo com Moisés. Puxa, eu tenho um monte de exemplo para dar. Se eu fosse dar exemplo aqui, a gente não acabava essa mensagem hoje. Próximo exemplo, a Bíblia diz que 2 homens pegaram o incensário. O incensário era um instrumento em que antes de se oferecer qualquer sacrifício no tabernáculo, o incensário era aceso e era levado até o altar e era aromatizado o altar. Aquele incensário precisava ser passado no altar. E esses 2 homens pegaram o incensário e eles disseram o seguinte: nós também somos sacerdotes. Não é só Arão, não. Arão era o irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote. Então eles alegaram que Deus também usava eles. Pegou o incensário e foi lá. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus fez, Deus, não foi o diabo, não. Foi Deus quem fez sair fogo do incensário e tocou fogo neles 2. Morreram os 2 queimados em cima do altar. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Terceiro exemplo, ainda com Moisés. Moisés cometeu um pecado. Moisés era casado com uma mulher, eu esqueci o nome dela, Zípora. Ele era casado com Zípora ou Ziporá. E Moisés se engraçou com uma cuxita. Cuxi era uma das regiões da África. Então ele se engraçou com uma negra, olhou a negra, achou a negra bonita e pegou a negra para ser sua mulher também.
Só que ele estava errado, ele não podia ter feito isso. Aí o que aconteceu? Arão e Miriam era a irmã mais velha de Moisés. E Arão era o segundo irmão de Moisés, era tipo o mais moço do que Miriam. Os dois irmãos de Moisés, Miriam e Arão, eram sacerdotes e profetas. Chegaram para Moisés e descascaram em cima de Moisés. É que você faz um negócio desse? Nós também somos de Deus e você não podia ter feito isso. Descascar em cima de Moisés. Aí a Bíblia diz que Deus desce sobre a tenda da congregação e manda chamar todos três. E disse para Moisés assim: você entra, os dois ficam do lado de fora. E de lá da tenda da congregação se ouvia a voz de Deus dizendo assim: se existe profeta no meio de vocês, eu a ele me faço mostrar em sonhos e visões. Não é assim com o meu servo Moisés, que me vê cara a cara. E ele sai de volta de dentro da tenda da congregação. Quando Moisés sai de dentro da quando Moisés sai de dentro da tenda, sai de dentro do tabernáculo, a Bíblia diz que Miriam estava branca como a neve. A carne dela começou a apodrecer com lepra. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que você acha que conhece, que você não tem a menor ideia de quem ele seja. Se tivesse ideia, você não pisava tanto na bola. E Arão, pastor, não aconteceu nada com Arão? Aconteceu. Deus disse para Moisés: manda Arão subir até o Monte Ebal, e lá em cima no Monte Ebal ele tire as roupas de sacerdotes. Deus matou ele. Miriam, Moisés orou, Deus, tem misericórdia da minha irmã, porque ele viu. Você já viu uma pessoa leprosa? Talvez você nunca viu uma pessoa leprosa. A carne da pessoa fica podre. Você faz assim, ó, na orelha, larga o pedaço da orelha. Você faz assim no nariz, solta o pedaço do nariz. A carne apodrece no corpo. E é uma doença infecto-contagiosa miserável, terrível. Hoje em dia ela é chamada de hanseníase, mas o nome original dela é lepra. E ela contamina, onde a pessoa chega fica contaminado o lugar. Se ela mora numa casa, todas as pessoas têm que sair da casa, passar produto para tentar esterilizar e matar aquela bactéria que fica no ambiente. Senão outras pessoas também pegam lepra, é contagiosa. Miriam ficou branca como neve, ela teve que ser mantida fora do arraial. Enquanto isso, Deus ouviu a oração que Moisés fez por ela, teve misericórdia e voltou a dar saúde para ela. Mas Arão não. Arão, Deus disse, manda ele subir no Monte Ebal e manda ele tirar as roupas de sacerdote. Arão subiu no Monte Ebal, ele acabou de tirar cada indumentária do seu sacerdócio. A Bíblia diz que ele caiu morto no chão. Você tem que aprender quem é Deus para não aprender a vacilar tanto. Você tem que aprender quem é Deus para aprender a respeitá-lo, para aprender que dízimo é para levar a sério, que oferta é para levar a sério, que culto na igreja é para levar a sério, que ler a Bíblia é para levar a sério, que oração é para levar a sério, que jejuar é para levar a sério, que viver uma vida com Deus é para ser levado a sério. É por isso que tem um monte de evangélico, tudo com a vida destruída. Faz um comparativo, pelo amor de Deus.
Qual é o outro povo na face da terra que serve a Deus, mas que conhece a Deus? Israel. E a Bíblia diz que eles servem a Deus com zelo, embora eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e por isso eles vão perecer no fogo eterno. Mas observa a nação israelense. Os judeus é o povo mais rico da face da terra. Para quem não sabe, 1% da riqueza do planeta está detido na mão dos judeus. Perdão, deixa eu corrigir a informação, para você entender direito. 1%, somente 1% da população do mundo, 1%, ou seja, 99% das pessoas no mundo não são ricas e poderosas. Tem uma vida melhorzinha, ou então outros vivem na linha da pobreza, ou outros abaixo da linha da pobreza, etc. Somente 1% da população mundial, 1%, é poderosamente ricos. E desses 1% da população mundial, 95% dela é tudo israelense. Ou seja, a nação israelense é a nação mais poderosa, mais rica. Os judeus são os seres mais ricos da terra, porque conheceu a Deus. E o povo evangélico, arrastando chinela, atrás de Bolsa Família, é um miserê sem tamanho, não vai para frente. Sabe por quê? Porque não aprende a conhecer a Deus, não sabe quem é Deus, não tem a menor ideia de quem é Deus, e nem faz questão de conhecer. Vamos para Jó 42, por favor. Jó 42, para a gente encerrar. Jó 42, para a gente encerrar. Observa uma coisa, antes da gente ler. Quando a gente chega aqui no capítulo 42 de Jó, é o final do livro, o final. Mais de 7 anos de vida se passaram na vida de Jó. Jó foi aquele homem que Deus cercou de quê? De bens, de riquezas, correto? Deus deu tudo para ele. Mas de repente, do nada, Jó começou a perder tudo. Tudo. Jó perdeu família, Jó perdeu dinheiro, perdeu tudo. Jó ficou de uma forma lastimável, doente, se coçando. Alguns cogitam exatamente a lepra como sendo a doença que acometeu Jó. E a Bíblia diz que Jó ficava sentado em cima de um monte de cinzas, passando cinzas no corpo e se coçando com um caco. A mulher de Jó olha na cara dele e diz assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: você é louca, eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal? Por que não? E apareceram 3 amigos endemoniados. Quem tem 3 amigos desses não precisa de diabo na terra. Esses 3 supostos amigos de Jó ficaram importunando, arrebentando com a mente de Jó, acusando ele, fazendo atrocidades com psique, com o psicológico de Jó. E a Bíblia diz que Jó não pecou com blasfêmia. Presta atenção. É um dos piores pecados que o homem, o ser humano, pode cometer contra Deus, que é a blasfêmia. Tanto que o próprio Senhor Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. A blasfêmia no passado era tratada com pena de morte. Quem blasfemasse tinha que ser apedrejado. Você sabe por que Jesus, a gente sabe pela Sagrada Escritura, que ele foi para a cruz, porque era profetizado que ele deveria morrer na cruz. Mas para os judeus que o crucificaram, você sabe qual foi o motivo que eles usaram para crucificar Jesus? Dizer que ele tinha blasfemado contra a palavra de Deus, pregada por Moisés. No Novo Testamento, você pode observar, quando ele é interrogado, eles gritam: blasfêmia!
Ou seja, eles buscavam um jeito de condenar Jesus, e a blasfêmia era um dos quesitos que eles, sabe, não, ninguém pode blasfemar do Deus eterno, justamente por saber quem é Deus. Ai, quem se atrevesse a falar qualquer coisa contra ele. Por isso acusaram Jesus de blasfêmia, para ter do que matar Jesus. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então, um dos maiores pecados era a blasfêmia, e tudo começou a acontecer na vida de Jó para que ele blasfemasse. Tá certo? Aí você vai me dizer assim: ah, pastor, Deus não blasfemou, Jó não blasfemou porque conhecia Deus. Não. Na verdade, Jó amava Deus, mas Jó não conhecia Deus. Como todos os outros que estão me ouvindo agora, como vocês. Olha, irmãos, me perdoe dizer, eu não estou te desprezando ou menosprezando vocês, não é isso não. Pelo amor de Jesus, eu só estou te ensinando isso para que você busque conhecer Ele. Porque a pior coisa é a pessoa se convencer de uma coisa que ela não é. Quando você se convence de algo que você não é, você nunca vai buscar ser, porque você já acredita que é. Então, se eu digo assim, oh glória a Deus, vocês conhecem a Deus, acabou, vocês nunca vão buscar conhecer, porque você acha que já conhece. Ah, pastor, eu tenho 200 anos na igreja. Isso não é nada. Não significa que você conhece a Deus porque tem 200 anos na igreja. Jó servia a Deus desde a sua mocidade, desde que ele era jovem, e ele não conhecia Deus. Jó amava Deus. Jó tinha aprendido, alguém tinha falado de Deus para ele. Ele aprendeu a amar e respeitar a Deus pelo que falaram para ele, não porque ele conhecia Deus. E é isso que eu quero te mostrar para finalizar a nossa mensagem. Você já ouviu falar de Deus? Você sabe que Deus está no céu, você sabe que Deus te acompanha, você sabe que Deus envia anjos para te proteger, você sabe que Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo, você sabe que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe que tem que cear, você sabe que tem que dizimar, você sabe que tem que ofertar, você sabe que tem que vir na igreja, você sabe tantas coisas sobre Deus, mas isso são apenas conhecimentos que te passaram. Qual foi a experiência que você teve com Deus? O que você pode dizer que passou com Ele para dizer, eu conheço Ele, eu sei do que Ele é capaz? Somente essa experiência é capaz de nunca deixar você cair na fé. Somente essa experiência é capaz de te fazer morrer pelo nome dEle. Somente essa experiência é capaz de fazer você negar tudo nesse mundo e não negar Jesus. Somente a experiência de conhecer a Ele vai fazer você negar o anticristo, vai fazer você negar esse governo maldito que está imprimindo a marca em todo mundo e as pessoas estão aceitando. Somente você conhecendo Deus, passando por essa experiência, é que você vai poder dizer, eu não largo esse Deus por nada dessa vida. Quantas mulheres eu já vi, eu tenho 35 anos como pastor, quantas mulheres eu já vi dentro da igreja abandonar o evangelho por causa de macho, por causa de homem, que não dão valor a ela, que mais cedo ou mais tarde vai trair ela, vai abandonar, vai deixar passar fome. Mas ela traz Jesus, ela abandona Jesus por causa de homem. Quantos homens abestalhar, como diz aqui na Bahia, já vi largar Jesus por causa de fêmea, por causa de mulher. Parece que não existe outra mulher no planeta, é só aquela. E aquela dá pressão para ele sair da igreja, e ele sai da igreja por causa dela. E quando ele bem pensar que não, ele está estão botando peruca de touro na cabeça dele, para ele deixar de ser besta, deixar de servir a Jesus, ser fiel a Jesus por causa de mulher.
Quantas pessoas já saíram da igreja por causa de emprego? Quantas pessoas, se elas conhecessem Deus, elas saberiam que mesmo sem emprego, Deus é fiel para suprir as necessidades dela. Ela saberia que o que Jesus disse no livro de Mateus: não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir, mas valei vós do que todas estas coisas. O vosso Pai Celestial suprirá todas as vossas necessidades. Se ela conhecesse Deus, ela não abandonaria o Evangelho para ir atrás de pastores pilantras, ladrões de templo, que sai de dentro do templo, abre uma igrejoca para arrancar dinheiro das pessoas. Essas pessoas vão atrás por amizade, depois vão ver quem são essas pessoas, porque Deus está abrindo os olhos. Essas pessoas verão quem são esses malandros que se vestem, que estão na igreja e que se travestem de pastores para abrir igrejas, para arrancar pessoas de dentro do rebanho. É o que Jesus disse no capítulo 10 do Evangelho de João: o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E tem um erro nessa história aí, viu? Tem muita gente que pega essa frase de Jesus e diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É mentira. O texto não está falando do diabo, o texto está falando de pessoas que roubam e destroem o rebanho de Cristo. O texto não está falando do diabo. A gente não pode pegar o texto, manipular ao nosso bel prazer e dar o sentido que a gente queira. O texto está falando de pessoas que sobem pelo rebanho, dos quais as ovelhas não pertencem, sobem, dão a volta, não passam pela porta do rebanho, já que Cristo é a porta, dão a volta, saqueiam o rebanho, levam e depois vão matar a fé dessas ovelhas, vão destruir a fé dessas ovelhas. Como a gente já teve vários casos aqui no ministério, de pessoas que subiram e sentavam naquele altar, mas eram ladrões de ovelhas. Além de ladrões de dinheiro, né? Que a gente tem provas de roubos que foram cometidos no sítio. Bom, vamos deixar isso de parte. Então, quando a pessoa conhece de fato a Cristo, ela não abandona o Evangelho de Cristo por nada desse mundo, e nem por ninguém, nem por mulher, nem por marido, nem por filho, nem por pai, nem por mãe, nem por amigo. Então, o livro de Jó, no capítulo 42, diz assim: então respondeu Jó. Deixa eu dar uma paradinha aqui antes de eu falar isso aqui, antes de eu ler. Deixa eu te dizer por que chegamos a esse texto. Porque Jó já estava tão pilhado pelos amigos, que Jó já estava começando a achar ruim com Deus. O texto diz isso. Os textos antecedentes dizem isso. Jó já estava começando a achar que Deus estava sendo injusto com ele. Olha só, os amigos de Jó estavam pilhando a cabeça dele, dizendo o seguinte: você está errado, Deus não está errado não, quem está errado é você. E Jó dizia: não, mas eu não fiz nada. Não, você fez sim, você não presta. Não, mas eu não fiz. E Deus, e Jó começou a achar o seguinte: Deus está sendo injusto comigo, eu sei que eu não fiz nada de errado. Então, quando Deus começou a perceber que Jó estava chegando no seu limite, Deus interfere. Deus foi lá e começou a dar umas alfinetadas em Jó. Deus disse assim: você sabe por acaso quem foi que pegou o crocodilo com um anzol? Você tem ideia por acaso quem estendeu os céus como cortina? Quem é que chama as estrelas uma por uma e nenhuma delas lhe falta? Deus começou a mostrar para ele: você sabe com quem você está lidando, rapaz? O que você está falando aí, você tem ideia de com quem você está lidando? Você está lidando com o Todo-Poderoso. Você tem ideia do que você está falando, Jó? Deus começou a botar Jó no lugar dele. E aí, num dado momento, Jó para e disse assim: de fato, estou cometendo uma burrice. Vamos ler agora o 42, que aí você vai entender melhor por que Jó falou essas coisas.
Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode. Por que Jó disse isso de Deus? Porque Deus estava mostrando para ele nos capítulos anteriores. Se você for ler, você vai ver. Quer ver? A manifestação do poder de Deus. No versículo 40, Deus começa a dizer: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz com que ele faz? Deu para você entender? A partir do versículo do capítulo 40 aqui, Deus começa a bombardear Jó. Você está pensando que você, em outras palavras, tá? Em outras palavras, você está pensando que você é o quê, moleque? Quem é você para falar assim comigo? Você está pensando que pode anular o meu juízo para você se justificar? Deus dá uma pegada, segura em Jó. Aí ele fala: puxa, eu sei que o Senhor pode tudo. Entendeu? Por que Jó está falando isso? Vamos lá. Aí ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Viu como é que as pessoas servem a Deus? Elas falam do que elas não entendem. Elas servem a um Deus desconhecido. Elas não têm a menor ideia de quem é esse Deus. Elas pensam que ter Deus é ser crente. Enfia uma Bíblia embaixo do braço, não lê essa Bíblia, não conhece nada de Deus, vem para a igreja saracutear, olha a vida dos outros, olha a vida do pastor, volta para casa, fica cortando a vida dos outros no WhatsApp e pensa que está servindo a Deus. Verso 3: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, ele pede para Deus: me escuta, pois. Havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Agora ele entende que não sabe nada. Verso 5, que é o derradeiro e que engloba tudo isso que eu tenho falado aqui para você. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora há uma experiência a ser contada. Ele só conhecia Deus de ouvir falar. Deus existe, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele só ouvia falar que existia Deus. Agora ele está dizendo: agora eu sei quem tu és, agora os meus olhos te veem, agora sim eu sei quem tu és. É isso que está faltando na vida do povo, conhecer Deus. Só serve a Deus porque o pastor diz assim: tem que vir na igreja, tem que dar o dízimo. Ela não sabe nem o que é dízimo, ela não sabe nem por que ela tem que dar o dízimo, e por isso muitas vezes ela só nega o dízimo, porque ela acha que dízimo é dar dinheiro para o pastor. Por isso que ela só nega. Ela não sabe nem o que é oferta. Ela não conhece Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observa, antes Jó estava montado em uma experiência pessoal, que ele dizia que não tinha feito nada de errado. Agora ele estava entendendo quem era Deus e ele se abominava. Ele olhava para ele e via que ele era uma abominação. Quando você aprende quem é Deus e conhece Deus,
você entende que você não é nada, você é uma abominação. E ele diz: por isso eu me arrependo no pó e na cinza. A atitude de Jó foi se humilhar ainda mais, a atitude de Jó foi cair nas cinzas ainda mais, quando ele entendeu quem era Deus. Você, pastor, que me assiste, você acha que você conhece Deus? Mentira, porque senão você não seria prepotente, orgulhoso, vaidoso. Eu conheço pastores e bispos, por exemplo, que você não pode tocar no ombro dele, que ele diz assim: me solte, me largue, eu sou homem de Deus. Você é nada, você nunca conheceu Deus. Quem é você para uma pessoa não poder tocar no seu ombro? Você diz assim: me largue, sou homem de Deus. Quem é você? Você não conhece Deus, e você pensa que você é o Deus, porque o Deus chamado Jesus, que esteve aqui, teve pessoas que banhavam os pés dele com lágrima, e ele nunca mandou elas se afastarem. Viu? Então tem muita gente que pensa que serve a Deus, mas é um bando de prepotentes, orgulhosos, vaidosos, pretensos servos de Deus, mas não são. Jó, quando entendeu quem ele era, primeiro ele entendeu quem era Deus e viu que em relação a Deus ele era apenas uma abominação. Para encerrar essa mensagem, eu digo para você: busque conhecer Deus, se humilhe diante de Deus dia e noite, pede que Ele tenha misericórdia de você e te ensine quem é Ele, para que você não fique sem o direito da vida eterna. Amém? Que Deus possa iluminar sua vida, sua mente e o seu coração. Eu quero dizer a vocês que estão me assistindo agora pela internet, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, para que você tenha outras mensagens igual a essa. Indique, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem para o maior número possível de pessoas, para que elas vejam que o mundo está precisando conhecer Deus. O mundo não conhece Deus, ela não conhece Deus. Ela pode ter 400 anos de evangelho, ela pode ser pastor há 400 anos, mas possivelmente ela não conhece Deus, senão ela não seria prepotente, orgulhosa, vaidosa, senão ele não se... Se esse homem que se diz pastor, ou pastora, ou missionário, ou missionária, conhecesse Deus, ele não fazia nada para derrubar os outros, ele não fazia nada para denegrir a imagem dos outros, para poder montar uma igreja para ele e tomar as pessoas para ele. Eu estou falando isso porque está cheio de gente assim, ó. O mundo está cheio de igrejoca aberta, embaixo de rebeliões, criada por homens e por mulheres que estão dentro de um templo, aprendendo com aquele líder, e depois sai, denigre a imagem daquele líder para levar as ovelhas com ele. Isso são ladrões e salteadores, ladrões e salteadores. Foi o que Jesus disse no capítulo 10 do Evangelho de João. Se inscreva no nosso canal, tem muito mais mensagem por aí. Forte abraço e até lá.